Estamos de volta nessa segunda-feira, mais uma semana aí, a gente aqui juntinhos. Você já ouviu falar sobre banco de imagens? Sabe quando você pega ali uma propaganda que você vê aquela família feliz, aquele folhetinho que você vê, né, aquela vovó, enfim. Isso são imagens que muitas pessoas usam de um banco, mas nós vamos explicar direitinho como é que funciona esse banco de imagens, para que a gente, né, utiliza, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a inclusão dentro dessa questão. Estou recebendo aqui a Márcia Barreto, seja muito bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês, gente, muito bom. A Márcia é CEO, né, da Unstock, que é uma empresa muito legal que trabalha com banco de imagem e também com a representatividade, com a inclusão de pessoas que não são muito representadas, né, dentro dessa questão da publicidade, da propaganda. Eu queria que você me contasse primeiro um pouquinho o que é essa questão do banco de imagens, porque muitas vezes as pessoas falam, gente, eu não sei nem do que ela está falando. Vamos deixar você informado aqui. Ótimo. Olha só, agora há pouco a gente estava aqui com uma das pessoas falando sobre marketing. Então vamos pensar assim, que quando as pessoas estão fazendo marketing, quando você tem um produto na sua casa, você está fazendo um bolo, você faz bijuteria, o que você faz nas redes sociais? Pega uma foto de alguém, né? Ou você tira algumas fotos, tira uma foto do seu produto e coloca ali aquela foto na rede social para que você tenha mais engajamento, para que venda o seu produto. Então, os bancos de imagens surgiram há bastante tempo, justamente para que as pessoas pudessem ir lá, comprar ou pegar imagens free e representar o seu produto com alguma pessoa, porque não tem nem melhor conexão do que pessoas, né, falando com pessoas. E aí, o banco de imagens serve justamente para isso. Você estava falando agora. E por que a gente trabalha, né, com inclusão? Porque esses bancos de imagem que surgiram há bastante tempo, se vocês derem uma olhadinha aí nas redes sociais, tudo é muito parecido, todo mundo é muito parecido, né? Quando a gente está falando de um banco 100% brasileiro, por exemplo, a gente está falando que tem muita gente que está vendendo, né, uma cocada regional e colocando a imagem de uma pessoa, por exemplo, de outro país. E ela nem sabe disso, porque ela foi lá e pegou uma imagem free, ou mesmo que tenha comprado uma imagem, ela pegou de uma pessoa que não representa a sua região ou o seu país. Então, por isso que também tem a conotação de inclusão. E às vezes a pessoa também achou uma imagem bonita e coloca, né? Às vezes é uma coisa assim que a pessoa nem percebe que ela fez isso. Ela não tem, às vezes, uma orientação, né, de um profissional, né, Márcia? Então, a pessoa fica ali um pouco à mercê e acaba vendendo o gato pela lebre, né, no bom sentido, assim, né? É exatamente isso. E aí, por que a gente tem um diferencial de fazer essa curadoria, né? Eu já vi algumas imagens, por exemplo, de pessoas negras fazendo propaganda de um produto brasileiro, falando que é um produto brasileiro, só que era, por exemplo, uma modelo canadense ou uma modelo de outro país. Porque quem está usando não sabe a origem. Então, a gente faz isso, né? Garante que as pessoas sejam brasileiras. Tem outras questões também, né, de diferenciais e que aí a gente está falando de reputação de produto, por exemplo. Então, se eu quero colocar uma pessoa com deficiência, por exemplo, lá no meu post, porque eu trabalho com inclusão, né? Então, meu produto é um produto que serve para todas as pessoas, então eu quero representar também uma pessoa com deficiência. Aí a pessoa coloca lá uma foto, que ela não sabe exatamente a origem, de uma pessoa cadeirante. Essa foto pode ser uma foto fake, de uma modelo, né, que sentou ali numa cadeira de rodas, que muitas vezes nesses bancos de imagens são cadeiras, por exemplo, hospitalares, que não representam uma pessoa com deficiência. E aí o que acontece com ela? Um risco de reputação do negócio, porque tem pessoas que já percebem, né, que aquela imagem é fake, que não representa, por exemplo, 10% da população brasileira, são mais de 18 milhões de pessoas com deficiência. Aí você não se conecta com o seu público. Ao invés de né, a sua intenção ser boa, ela na verdade acaba sendo ruim, né? E você deixa de dar oportunidade também, que isso é bem importante a gente falar. A gente está falando de oportunidades para pessoas que hoje são pouco representadas, Certo. que são as pessoas com deficiência, ainda estereotipada, pessoas negras. A gente também está falando, por exemplo, de 50 a mais. Terceira idade, né, Márcia? A gente, e ainda bem que a gente vai envelhecer e vai envelhecer bem, né? Com bastante saúde, vamos ser pessoas muito produtivas. As pessoas do mercado estão olhando isso.
eu sempre conto essa história. A minha mãe tem 67 anos, quase 68. Ela compra muito pela internet. Todo mundo fala. Sério? Ai, eu tenho maior dificuldade de comprar pela internet. Menina, a minha mãe e um monte de pessoas que eu conheço compram muito pela internet. E às vezes, o que ela fala? Ah, mas só tem gente novinha aqui nesses posts. Eu compro esse produto e eu não tô aqui, né? Por que não colocam pessoas mais velhas? Reais, né? Exatamente, que são as pessoas reais e que estão comprando. Estou falando de 62% das pessoas. Contei a história da minha mãe, gente. Depois ela... Ela tá assistindo a gente? Ah, ela deve estar assistindo, né? As Como que ela mesmas chama? corujas. Nilza. Nilza, um beijo, Nilza. Ó, a gente tá falando de você aqui, mas estamos falando bem, tá? Ela vai adorar. E aí, a gente também não vê publicações de pessoas maduras. Gente, o Brasil vai triplicar a quantidade de pessoas com mais de 60 anos até 2050. Então, essas pessoas também, assim como minha mãe, querem se ver na publicidade, na propaganda e nas comunicações. E a gente cria esse viés falando, ah, não compra, sim, elas compram, né? Ou, ah, tem que ser todo mundo igual, eu vou escolher só esta modelo. Estava falando de uma esses dias, me falaram, olha só, essa modelo desse banco de imagens apareceu em 28 propagandas. A mesma foto, a mesma imagem. Sério? E a criatividade do seu negócio? Pois é. Porque ele fica igual a todos os outros. Porque aí a pessoa vai olhar, não vai saber, ah, fez ali, fez aqui, fez lá. Só mudou o fundo, mas é a mesma pessoa, com a mesma imagem, com o mesmo sorriso, como se só existisse aquele padrão, né, no mercado. E a gente está falando de um país bastante diverso. Sim, com certeza. Não, e a gente sabe que realmente hoje, graças a Deus, alguns padrões estão sendo quebrados e devem realmente ser quebrados, né? Porque, poxa vida, é o que você falou, eu mesma, eu tenho a maior dificuldade de comprar na internet, não é pelo acesso nem nada, é porque eu tenho essa questão que eu falo, gente, o meu corpo é um corpo de mulher brasileira, de mulher real. Aí vai aquelas modelos magérrimas, óbvio que tudo fica maravilhoso nelas. Sim. Então eu acabo muitas vezes não comprando por conta dessa questão. Então é até uma estratégia para você que tem teu negócio de ganhar mais dinheiro, porque você está perdendo um cliente, no meu caso, uma ótima cliente, que eu gosto de Que comprar. adoraria Entendeu? comprar. Mas a gente acaba indo pessoalmente na loja porque prefere. Imagina também outras coisas. A gente vê, por exemplo, que o pessoal usa muito banco de imagem para empreendimento imobiliário, né? Também. Que o pessoal usa, põe aquela família perfeita, aquela família linda, né? Todo mundo loiro, do olho azul. Margarina. Margarina, e que a gente olha para nossa família e que a gente vê que pouquíssimas pessoas do nosso convívio são loiros de olho azul, Exatamente. né? Aí é aquilo, você não se sente representado dentro daquele Eu sempre falo que, negócio. assim, o meu sonho é ver nessas propagandas, né, e na publicidade a minha família. Porque a minha família é super miscigenada, assim. A gente tem afrodescendentes, a gente tem pessoas indígenas, a gente tem orientais. E é assim a família brasileira, né? Como você disse, quando você vai comprar um produto e serviço, antes da comunicação, tem um pensar estratégico, né, de como é as pessoas que estão desenvolvendo o seu produto, quem você está chamando para provar o seu produto, né? Então, começa dentro da empresa, mesmo que você seja um microempreendedor, né? Quem está experimentando, quem está fazendo essa validação? Então, e para quem você está fazendo, né? Também tem essa, por exemplo, maquiagem. Você falou de roupa, né? Eu tenho uma questão com maquiagem. Agora já melhorou, Sim. mas eu ainda faço algumas misturinhas para o meu tom de pele. Há algum tempo atrás, para pessoas retintas, por exemplo, nem existia maquiagem. É verdade, gente. Você tinha que É, fazer truque, né? Tinha que ficar fazendo um truque. Então, eu acho que o mercado começa a enxergar essas possibilidades, né, de consumidor. O consumidor também começa a falar, eu não vou comprar, que é o que você fez. Ah, então não vou comprar dessa marca, porque este tamanho, nem sei se serve para mim, né? Então, quanto mais diversidade no desenvolvimento do seu produto e serviço, e mais diversidade na sua comunicação, mais chance você tem de ter um negócio sustentável, porque aí ele vai se conectar com todas as pessoas, não só com um grupo, não com um grupo que ele já se conectava, né? Isso tem a ver com expansão de negócio também e de dar oportunidades para outras pessoas que têm um outro lado, né? A gente tem uma série de modelos, uma série de atrizes, uma série de fotógrafos que são pessoas que hoje não são contratadas ou são menos contratadas que outras. Então, quando a gente fala
de imagem, a gente está falando além da imagem, a gente está falando do profissional que faz imagem, do público que se conecta, da oportunidade de negócios para as empresas e da oportunidade de trabalho e renda para as outras também. Né? Então, a gente está falando de injetar mais dinheiro na economia, porque mais pessoas vão trabalhar e mais pessoas vão consumir também o seu produto. A gente tem, né, uma coisa assim que foi, sei lá quem que falou isso pra gente, e o brasileiro aceitou de que tudo que é de fora é melhor, né? Sendo que a gente tem marcas excelentes de tudo aqui. E é o que você falou, a gente usa a foto de uma pessoa que mora no Canadá, um americano, e não coloca, né, a nossa cara ali para ser representada. Claro que a gente vê que hoje melhorou muito, a gente tem aí um campo muito maior, mas ainda, por exemplo, no âmbito da questão de pessoas com deficiência, a gente também ainda vê muito tabu ainda para ser quebrado. Hoje a gente vê como tem o pessoal que tem TEA, né, o transtorno do espectro autista, que tem crescido muito. A gente vê muitas crianças que são usadas. Como é que funciona, por exemplo, para uma pessoa, para ela colocar a foto dela dentro do seu banco? Por exemplo, uma mãe que tem um filho, eu tenho uma amiga que ela tem um filho, a coisa mais fofa do mundo, de lindo, e ele tem uma deficiência, e aí uma agência procurou ela fez umas fotos, só que ela falou, o que eu vou fazer com essas fotos? Então, no caso dela, como é que ela poderia colocar essas fotos nesse banco de imagem? É possível? É super possível e é justamente isso que a gente quer, que mais pessoas, né, crianças, adultos, pessoas sêniores, coloquem as suas imagens. É simples, ela vai acessar o nosso site, vai fazer um cadastro. Fazendo o cadastro, assina um termo de autorização de uso de imagem, que é super importante, autorizando que outras empresas, né, possam divulgar os seus produtos e serviços com aquela imagem. E aí, a gente tem toda essa circulação de renda a partir da venda dessas imagens. Né? Então, no caso da sua amiga que tem um filho, ele vai ganhar uma comissão por isso, né, também. Então, é facinho, acessa lá o www.winstock.net e faz o seu cadastro. Nossa, é super prático, então. Achei que era uma coisa muito mais burocrática. Não, é bastante simples. O que a gente tem por detrás disso é fazer a curadoria e garantir que as pessoas que colocaram a imagem lá são reais, né? Então, assim, então, uma pessoa, por exemplo, o exemplo que eu dei da pessoa cadeirante, a gente vai checar se ela realmente é cadeirante. Uma pessoa negra, às vezes aparece uma foto de uma pessoa retinta. Eu já encontrei a mesma pessoa com várias tonalidades de pele. Sério? Então tem lá uma imagem fake. Então, gente, esse é um super diferencial. A gente checa para garantir aquilo que eu te falei antes. Né? A gente quer garantir pessoas brasileiras e pessoas reais ali participando do nosso banco de imagens, seja como protagonista, como modelo, ou seja uma empresa que queira alavancar os seus negócios e tornar os negócios mais sustentáveis também. Eu vou fazer uma pergunta que é meio de curiosidade. Você sempre trabalhou nessa área de publicidade? Por que você decidiu migrar para essa questão? Eu sei que você se sentia um pouco não tão representada, mas também. Teve alguma questão assim específica? Teve. A história é interessante. Eu vim do mercado financeiro, 20 anos no mercado financeiro. Ali no finalzinho da minha história, eu comecei a participar de alguns grupos de afinidade. Para quem não sabe, grupos de afinidade dentro das empresas são grupos que têm pessoas de marcadores específicos. Então, era do grupo de mulheres, né, de liderança de mulheres, e também apoiava um grupo de jovens, que a gente queria levar os jovens negros para dentro da instituição financeira. Mas aí eu conheci uma pessoa que trabalhou comigo, Juliana, que é sócia e fundadora da Talento Incluir, ao qual o InStock faz parte, que trabalha com diversidade e inclusão de pessoas com deficiência. E aí ela me apresentou a sócia dela, e aí quando eu comecei a ver que o meu trabalho podia ter muito mais propósito, né, e toda a experiência que eu trazia de 20 anos, acho que poderia também fazer outros negócios de diversidade e inclusão acontecerem, aí eu fui mordida, né, eu falo, pelo trabalho com propósito, e passei a trabalhar no grupo. E aí, por conta, né, de necessidade de empresas, então, como que surgiu a ideia de ter um banco de imagens? As consultoras faziam lá um material, por exemplo, para as empresas, aí voltava o material da agência de marketing e elas viam alguns
conteúdos capacitistas, né? Então falas preconceituosas, por exemplo, mas que as pessoas não sabiam, né? Agora tem uma série de guias, a gente inclusive tem um guia também de comunicação inclusiva para apoiar as pessoas a não usarem aquelas falas antigas, né? Que na minha infância eram comuns, mas que não são mais e não devem ser usadas. E aí vinham as fotos fake. E a gente falou, olha, as empresas estão com dificuldade nas suas áreas de comunicação interna e de marketing, de conversarem melhor com seu público. E aí, por isso que agora eu trabalho com comunicação e marketing dentro de um grupo que é focado em inclusão e diversidade. E a inteligência artificial? A gente viu que tem muita coisa agora, todo mundo agora tem uma cara diferente, né? A gente falou um pouquinho da inteligência artificial no começo do programa, mas agora eu quero dizer, para esse questão do banco de dados, é uma questão que ajuda ou hoje atrapalha muito, ainda é um desafio? Eu acho que a gente tem, assim, para a inteligência artificial como um todo, existe um grande desafio, né? O desafio é qual é o meio termo, né? E a gente, como profissional, todos nós usarmos a inteligência artificial ao nosso favor, né? Falando especificamente de publicidade, de propaganda, a gente tem visto que está existindo uma mudança, né, tanto dos profissionais quanto das imagens que a gente tem visto que são criadas por inteligência artificial nesse mercado. Com relação ao posicionamento, a inteligência artificial é muito boa. Eu acho que ela pode ajudar bastante. Mas o que a gente tem que fazer? O profissional que está construindo também precisa ser diverso, porque senão a gente cria vieses. Semana passada eu estava fazendo um material, né, com um colega, que a gente vai fazer um material de comunicação utilizando inteligência artificial e garantindo que as características sejam de pessoas brasileiras. E aí a gente foi testar para pessoas com síndrome de Down. E o que aconteceu? A inteligência artificial tira todas as características. Sério? Porque ela ainda não aprendeu. E a gente colocava lá no prompt, Tá. né, todas as informações possíveis. A gente colocava fotos de referência, dados de referência e ela retirava. Ela ignorava as características de uma pessoa com síndrome de Down. Então a inteligência artificial ainda não aprendeu. E aí eu coloco como valor que a gente ensine a inteligência artificial sem viés. Porque quando ela não sabe quais são as características de uma pessoa com deficiência, significa que ela também tem aqueles vieses preconceituosos que a gente estava falando pouquinho antes. Com certeza. Gente, você vê, até essa questão... Porque assim, quem faz a máquina por trás de tudo é o homem. São pessoas. Se ela não sabe, é porque não foi colocada essa informação para ela. Exatamente. Então é um absurdo. Ela ainda não tem informação suficiente para gerar este tipo de conteúdo. A mesma coisa acontece quando a gente está falando de idade, né? Na mesma linha, lá criando imagens de pessoas com 50 anos. Ela trazia pessoas de 35. Eram pessoas de 30 anos. Porque ela ainda não aprendeu a criar características o mais naturais possíveis de pessoas com 50 ou 60 anos. Então é muito importante que a gente tenha a tecnologia como nossa aliada e que a gente ensine bem, né, esses comportamentos não enviesados e não preconceituosos ou capacitistas, para que ela também gere bons conteúdos. Então, de toda forma, a gente precisa fazer uma curadoria em tudo que é gerado também por inteligência artificial. Apesar de todas as questões, nada substitui o ser humano. Jamais. Né, Marcela? A gente sabe que somos insubstituíveis. Agora a gente falou da pessoa que quer colocar, a gente falou, enfim, de todas as características, mas e, por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente, tem uma empresa e fala, poxa, eu quero usar esse banco de imagens, mas não sei como é que eu faço. Como é que ela pode fazer? Acesse o nosso site www.instock.net. Você vai encontrar uma série de imagens lá. E se você quiser produzir, a gente também tem profissionais que podem te ajudar a produzir as suas imagens, né, com o seu produto. Então você pode comprar uma foto, você pode comprar um pacote, você pode comprar assinatura também. E me chama, né? Me chama porque de repente você quer alguma coisa bastante específica que a gente tem guardado para você. Existem, por exemplo, fotos que a pessoa pode comprar, que elas são meio que um domínio público? Existe isso? Ou não? Todas as fotos elas têm que
tem um dono e a pessoa precisa ter ali a autorização. Como é que funciona? Todas as nossas fotos têm autorização de uso de imagens. Elas não são de uso exclusivo, a não ser que a gente tenha um cliente que queira comprar e ter exclusividade. E aí é uma outra negociação, mas as fotos que estão lá podem ser compradas por vários empreendedores. É bem E bem garantido aberto. que assim, não vai ter o Repetição. risco, e que não vai ter o risco, de repente, de ter uma pessoa no seu post ou na sua comunicação que não autorizou o uso da imagem dela. Né? Então, por exemplo, se eu comprar uma imagem, essa imagem ela vai ser só minha, dentro do meu nicho, ou corre o risco de outras pessoas também quererem aquela imagem? Como é que Outras funciona pessoas nisso? também podem comprar. Agora, se você falar, Márcia, A não ser que seja exclusivo. essa daqui, eu queria usar por um tempo. Aí você pode comprar com exclusividade. Entendi. Tem um máximo de tempo que a pessoa pode usar ali? Como é que funciona? Por exemplo, para questões editoriais são cerca de 5 anos, então editoras também nos procuram para comprar essas imagens. E para fazer postagens você pode usar infinitamente, por tempo indeterminado, né? Essas imagens, compra com a gente e usa por tempo indeterminado, porque isso já está lá no contratinho também. Ah, muito legal. E tem alguma diferença, por exemplo, da fotos de criança para foto de adulto na questão de autorização? Porque criança tem que ter aí uma outra... Por exemplo, no caso né, do filho da sua amiga, se ele é menor de idade, tem um termo de autorização que os pais, né, o representante legal dessa criança tem que assinar que é diferenciado, autorizando o uso de imagem dessa criança também. Entendi. Bom, você vê, né, gente, não tem tanta dificuldade assim. A gente às vezes acha que é um bicho de 7 cabeças, mas é algo muito mais prático e também é muito mais, assim, garantido, né, de que a pessoa não vai ter uma imagem ali errada ou que é uma pessoa que não existe. Exatamente. Tudo isso eu acho que é muito legal, muito válido, né, para você ter segurança na hora de colocar ali tua empresa para jogo. Márcia, eu quero te agradecer. Imagina, muito obrigada a você. Foi muito legal, ela falou, foi a minha primeira vez, ao vivo, mas deu tudo certo. Ah, eu falei, certo. você viu, vai tirar de letra, né? Uma delícia. Quero que Sou você falante. passe os contatos pra gente, por favor, quem quiser conhecer um pouquinho mais da tua empresa. Você pode procurar o @winstock, né, no Instagram, nas redes sociais. E se quiser me chamar também, é @Márcia Pereira Barreto. E o telefone, eu acho que vai aparecer por aí Já está também na tela. para contato. Pode me chamar, a gente bate um papo, fala um pouco sobre conexão, sobre comunicação inclusiva, que vai para além da imagem também. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, a gente vai para um rápido intervalo, só para tomar aquele cafezinho e a gente já volta, hein? Não sai daí não. Fica...